Revisão da vida toda, diretamente aqui da Avenida Paulista. O Cacai soltou o verbo pra cima do STF. E agora a gente vai ver a diferença entre você fazer um terrorismo fiscal, trazer números fantasiosos, utilizar a máquina pública para mentir sobre o número do pagamento do valor do benefício dos aposentados. A gente sabe que o pagamento da revisão da vida toda vai se dar por meio tanto do reajuste mensal como do pagamento dos atrasados. E em ambos os casos, o INSS claramente inflou esses números. E a gente vai ver o Cacai dando um show de direito, justiça e coragem para cima dos ministros do STF. Eu vou trazer tudo que você precisa saber. Então já se inscreva aqui nesse canal se você gosta de informação verificada e vem comigo, presta atenção nisso aqui, pessoal. Revisão da vida toda, segurança jurídica ou terrorismo fiscal, por Cacai, Marcelo Torbay e o Dr. Bruno Fishgold. Não se pode perder de vista que o Estado, ao atuar como parte, via Ministério Público ou via AGU, Advocacia Geral da União, que faz a representação do INSS por ser uma autarquia federal, e também faz a representação jurídica do Congresso Nacional e do Presidente da República. E devem receber o mesmíssimo tratamento jurídico dispensado aos particulares que figuram na outra ponta. Trata-se de uma decorrência natural do princípio da igualdade, que deve ser sempre levado em consideração pelos julgadores. A revisão da vida toda é um caso emblemático. A discussão central é sobre a possibilidade dos segurados anteriores a 94 optarem pela regra geral constante do artigo 29, Lei 8.213, optarem pela regra geral ou a regra de transição, e se devem se submeter obrigatoriamente a ela. Em outras palavras, os segurados mais antigos podem ou não optar por uma aposentadoria que leve em consideração as contribuições da vida toda, quando essas contribuições lhes proporcionam um benefício mais vantajoso. Os princípios que regem o direito previdenciário fundamentam o pleito dos segurados. O princípio do melhor benefício, por exemplo, deveria afastar qualquer dúvida acerca do direito de opção pela regra geral. Quando se analisa o contexto em que foi editada a Lei 9.876 de 99, chega-se à mesma conclusão. Ela foi pensada para melhorar os benefícios, não para prejudicar os aposentados vinculados ao INSS, que já contam com proventos bastante limitados. Até o início de 2024, o cenário era favorável aos menos favorecidos. O STJ pacificou seu entendimento em um julgamento de recurso repetitivo e o STF chancelou, confirmou esse mesmo posicionamento sob o rito da repercussão geral, tema 1102. Os segurados que há anos litigavam no Poder Judiciário estavam certos de que seus direitos seriam preservados. Contudo, a apresentação de alguns números pela AGU trouxe relevantes alterações no quadro. A advocacia pública, mesmo sem embasamento, olha o Cacai aí, gente, a advocacia pública, a AGU, sem embasamento, insiste que o impacto do julgamento favorável aos aposentados alcançaria quase 500 bilhões em desfavor do erário, ou seja, do patrimônio público. Chegou ao ponto de inserir essa conta na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Diante de um quadro tão alarmante, a Suprema Corte viu-se instada a revisitar um posicionamento consolidado há anos e passou a questionar o direito à revisão da vida toda. Vale lembrar que a AGU atua como parte e, portanto, os cálculos por ela apresentados não podem ser encarados como verdade absoluta. Podem e devem ser contraditados. O próprio ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, assumiu que a estimativa de impacto financeiro feita pelo governo federal de cerca de 500 bilhões de reais seria um mero chutômetro. O IEPREV, por outro lado, apresentou um detalhado parecer econômico, com base em dados previdenciários oficiais e estudos demográficos. Estimou o impacto financeiro em cerca de 3 bilhões de reais, ou seja, pessoal, de quase 500 bilhões para 3 bilhões. E retomando as reflexões iniciais, vale lembrar, ainda que o direito seja naturalmente influenciado por fatores morais, econômicos e políticos, entre outros, ele precisa garantir a sua autonomia. Assim como o direito criminal não pode se curvar a clamores populares, por exemplo, o direito previdenciário não pode ficar inteiramente à mercê de cálculos de impactos orçamentários, notadamente quando estes sequer são críveis. O direito precisa, sim, garantir uma segurança jurídica, estabilizar as expectativas dos jurisdicionados, o que precisa ser feito agora pelo STF.
Então a revisão da vida toda precisa ser reavaliada, é a revisão da revisão. Os princípios jurídicos devem se sobrepor ao terrorismo fiscal. Os argumentos das partes devem ser analisados igualmente. E o princípio da segurança jurídica precisa retomar o seu lugar de alicerce do ordenamento jurídico do país. A Suprema Corte tem mecanismos para, ao mesmo tempo, preservar o direito dos segurados e minimizar o impacto da mudança de jurisprudência, tanto para os aposentados quanto para o erário. Ou seja, pessoal, assim a gente tem um equilíbrio na balança, o direito do aposentado sendo garantido, mas dentro da legalidade, dentro da realidade, não com esses números fantasiosos, e também, né, ninguém quer quebrar o Brasil. A gente sabe que o aposentado vai movimentar a economia. Por quê? Cerca de 66% dos municípios recebem um grande aporte assim que o pagamento da aposentadoria é realizado. Ou seja, o aposentado recebe o seu pagamento, seja no banco, seja na lotérica, em qualquer lugar de sua preferência, e ele vai lá e já faz compra no mercado. Então esses dias que sucedem o pagamento das aposentadorias são dias de grande movimentação em cerca de 2/3 dos municípios. A Suprema Corte tem mecanismos para, ao mesmo tempo, preservar o direito dos segurados e minimizar esse impacto, fazendo um equilíbrio na balança. É uma solução conciliatória e atenta à segurança jurídica e é plenamente viável. Olha, o Cacai aí, ele sabe que dá para pagar a revisão da vida toda, e é isso que ele está mostrando agora para os ministros, pessoal. Sabe por quê? Ele vai ressaltar o aumento no valor do benefício. Olha essa defesa, pessoal. Para os segurados que há anos lutam pelos seus direitos no Poder Judiciário, a revisão da vida toda pode ensejar um aumento no valor do benefício. Na média, pode ficar entre 3% a 15%. Ah, doutor, mas a minha vai dobrar. Sim, só que às vezes para você vai dobrar o seu benefício, mas para o vizinho vai ser melhor a outra regra. Então, na média, vai dar essa porcentagem, mas é claro que caso a caso, a revisão da vida toda pode duplicar, triplicar até mesmo o seu benefício. Só que, mesmo que você jogasse mais do que os 3,1 bilhões, mesmo que você fizesse uma estimativa de 4,5 bilhões de reais, seria menos do que 1% do que os quase os 500 bilhões, né, que o Tesouro Nacional já publicou. Então são apenas 100 mil famílias que serão contempladas, e na maior parte dos casos, estamos falando de pessoas que ganham pouco mais de um salário mínimo por mês. Ou seja, ao mesmo tempo em que o impacto orçamentário não é tão relevante, os resultados no campo social são muito substanciais. Nesse cenário, os efeitos do posicionamento adotado recentemente pelo STF podem e devem ser modulados, de modo a garantir o direito daqueles que propuseram suas demandas durante o período em que a jurisprudência garantia a revisão da vida toda. E é uma solução que não tem nada de inédita. Tem previsão no artigo 927 do Código de Processo Civil, foi recentemente adotada pela Suprema Corte, por exemplo, no recurso extraordinário 1.072.485, ou seja, o STF faz essa modulação de efeitos, garante o recebimento de quem tem direito até uma determinada data. Na ocasião, né, o tribunal entendeu pela possibilidade da cobrança de contribuição previdenciária das empresas sobre terço de férias, né, só que com uma mudança de entendimento, fizeram a modulação de efeitos. E, nos embargos de declaração, buscou-se a preservação do princípio constitucional da segurança jurídica, ou seja, mesmo com essa reviravolta, nos embargos de declaração foi garantida a segurança jurídica. E aí, o STF voltou atrás e equilibrou a balança. Então é isso que a gente pede. STF, equilibre a balança novamente a favor dos aposentados. Essa postura conciliatória da Corte Suprema deve prevalecer também nas próximas discussões sobre a revisão da vida toda. Olha só, o Cacai falou que essa postura de conciliar, de conseguir, né, um meio termo, um equilíbrio, vai prevalecer também na revisão da vida toda. E o Cacai, meus amigos, vocês sabem da experiência que ele tem em casos no STF. E ele falou aqui, ó, essa postura deve prevalecer nas próximas discussões sobre a revisão da vida toda. É preciso preservar a segurança jurídica e o interesse de milhares de segurados que terão seus benefícios previdenciários corrigidos, com melhores condições de vida na aposentadoria, sem um impacto tão relevante ao cofre público. A história da vida toda precisa ser recontada e precisamos nos sensibilizar para o fato de que o caso impacta 100 mil famílias que se sustentam com benefícios muito limitados, próximos ao salário mínimo, ao passo que muita gente já morreu sem ver esse dinheiro. Além disso, pessoal, vocês sabem,
os cofres públicos não serão afetados de modo impactante, como quiseram noticiar a AGU, o INSS e o Tesouro Nacional. Então, atenção para você que não acreditava na revisão da vida toda. Olha o que o Cacai falou. A modulação de efeitos é uma questão de justiça, de segurança jurídica e de dignidade para aqueles que lutam há anos pelo reconhecimento dos seus direitos. Eu quero agradecer você que reconhece, falou, nossa, o professor Nakamura foi o primeiro advogado a falar de modulação de efeitos. Pois é, pessoal, quem diria, né, que o mundo daria tantas voltas e nós estaríamos antes com medo da modulação de efeitos, podendo limitar o direito de quem não entrou com a ação. Eu vinha falando isso, né, há mais de 2, 3 anos, e agora a gente tem, né, essa confirmação de que, sim, a modulação de efeitos vai ser a saída a garantir, no mínimo, o direito adquirido de quem já entrou com a ação. Perceba bem que eu falei no mínimo, mas a luta continua para que todos recebam os seus direitos. E se você acredita na causa, já se inscreva no canal, é de graça, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e comenta aqui. Revisão da vida toda, já. Eu te vejo aqui na Paulista, dia 17 de agosto. Que Deus te abençoe grandemente. Se você não puder comparecer, compartilhe esses vídeos e até a próxima. Vamos juntos!